Esperar as pessoas entrando. Muito animada. Esperar a galera entrar, esperar a minha convidada de hoje entrar. Ainda não são 8 horas, mas a pessoa aqui é ansiosa, né, gente? Então, vou só esperar ela entrar aqui e me chamar. Enquanto isso, vamos bater um papo, né? Como é que vocês estão? O som tá bom? Tá tudo certo? Um monte de gente acenando aqui pra mim. Oi, gente. Me maquiei, menina, tanto tempo que a gente não se maquia, né? Nessa quarentena. Tudo ok, obrigada, Cris. Acho que eu tô com um delayzinho aqui. Vou esperar a Denise entrar. E aí, como é que vocês estão? Animadas, com expectativa? Vamos esperar mais um pouquinho. Tô vendo aqui com ela. Vendo algumas pessoas entrando. Demora esse negócio, né? Pra rodar. E aí? E aí, gente? Vamos contando a vida de vocês aí, porque a Denise ainda não entrou. Vamos esperar. Menina, também tô ansiosa aqui. Como você pode imaginar. Mas vai ser uma live muito boa, gente. Eu tava pesquisando a vida da Denise. Sério. Cheguei. É porque o meu celular. Vou te explicar o motivo. Já são 8h02 no meu celular. Não cheguei antes. Porque minha filha, sou pontual, entendeu? Deixa eu botar meu celular aqui. Mas e aí, me contem de vocês. Aí vou contar um pouco da Denise então, né? Que vai ser a minha entrevistada. Tô me achando. Vamos lá. Para fazer esse projeto, na verdade, vai acontecer toda segunda-feira. 7, 8 horas da noite, tá? Na verdade, a partir de semana que vem é 7 horas, mas vai ser nesse horário. São mulheres que normalmente são empreendedoras, que dominam a área que elas atuam, mulheres que são donas do próprio negócio, que têm projetos absurdos, como a Denise. A Denise tem projetos financeiros para ajudar mulheres microempreendedoras a investir melhor o seu dinheiro. Minha mãe tá linda, obrigada, mãe. Com vergonha. E aí eu pesquisei tipos de mulheres em cada área, né, da sociedade, digamos assim. Então a Denise vai representar a área financeira, a área onde muitas mulheres não se sentem capazes de fazer, de acontecer, onde muitas mulheres têm insegurança
disso, né? As mulheres se sentem menos, se sentem inseguras mesmo de falar na área financeira. Então eu chamei a Denise, que ela foi a primeira mulher sócia da Accenture da América Latina. Então a mulher não é pouca coisa. Tá linda. Minha mãe e meu pai, gente, elogiando, ai que bonitinhos. E ela foi a primeira mulher da América Latina a ser chamada. Então a mulher tem muito know-how dessa área financeira. Ó, vou falar aqui um pouquinho dela. Ela é empreendedora, ela tem uma própria boutique, né? Uma própria consultoria que atende a área de inovação, transformação digital, posicionamento, melhoria de resultado para as empresas, para os micronegócios, para os empreendedores. Ela é mentora de negócios que tem a ver com inovação, com implantação de projeto, e ela tem também projetos para empreendedores, para pessoas que não têm noção de dinheiro, não sabe quanto que deve gastar, quanto que não deve. Aí a Denise entrou. Denise, estou falando de você. Preciso da sua solicitação para participar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 2 solicitações aqui, só que não é a da Denise. Deixa eu ver. Será que eu consigo convidar? Ah, não, menina, isso é pra botar filtro aqui. Ih, gente. Fazer uma transmissão ao vivo. Ih, não consegui. Cancelar aqui. Deixa eu só te chamar aqui, Denise. Deixa eu tentar fazer isso. Oi, Denise. Oi, tudo bom? Ai, que prazer te conhecer. Chegamos Assim, te aqui, conhecer, né? tudo bem? Virtualmente. Tudo bem. Denise, eu tenho que falar que eu fui pesquisar sobre sua vida e eu fiquei, assim, minha meta de vida basicamente é fazer o que você faz, é sério, porque, primeiro, é muito projeto, você tem muito projeto, e assim, não é projeto pequeno, são projetos que têm resultados maravilhosos. É muito projeto. Como é que você dá conta de tanto projeto? É Como é muita que você... idade, é muito tempo para fazer tudo isso. Vocês são novinhas ainda tem tempo de começar fazendo pouco a pouco. Mas eu sou do tipo heavy metal, eu faço muita coisa mesmo. Mas é gostoso, né? Quando a gente faz e quando a gente tem um propósito. Eu tenho sentido muito isso aqui, né? Com essa página de empoderamento. Que eu vejo, ainda vejo uma necessidade da mulher se apoderar mesmo da vida profissional e não ter vergonha de ser uma mulher empreendedora, líder, enfim. E eu tenho visto muita mulher que sofre com isso, né? Que não tem segurança, que não sabe muito bem como falar, ainda mais na área que você atua, que é uma área mais financeira, né? É, Eu te encontrei por causa disso. Eu fui pesquisar e falei, gente, não tem mulher para falar disso. tem É pouco, muito complicado. tem pouco. É Aí eu verdade. te achei no LinkedIn. Aí eu fui ver teu site, eu falei, gente, encontrei. Pronto, não preciso de mais nada. Mas, enfim, é um prazer muito grande você estar começando esse projeto. A minha página está começando também, e eu realmente acredito que isso é um motivo, assim, é um propósito mesmo, né? Que eu carrego comigo e quero levar isso para, enfim, minhas filhas, para todo mundo que eu puder falar sobre isso, eu vou falar. E eu queria que você começasse falando um pouco de você, falando um pouco dos desafios da vida moderna, como é que você lida com tudo, enfim. Então, eu acho que essa coisa de empoderamento e de ajudar as mulheres começou muito cedo na minha vida, sabe? A coisa mais antiga que eu lembro, assim, eu com 10 anos de idade, na casa da minha tia, meu primo sendo um escroto com a namorada dele, e eu já armei o maior barraco, porque eu defendi a menina,
Ele queria sair, largar ela lá sozinha, ele saía todas as vezes. E eu entrei para defender ela, minha tia ficou passada, dizendo: não, mas o teu primo é ele. Eu falava: pô, mas não tem... isso aqui não é um problema de sangue, é um problema do que é certo, do que é o errado. E às vezes a gente faz as coisas na vida sem nem saber direito o porquê, né? Mas eu sempre fui uma que batalhei pela minha liberdade e para ajudar as outras mulheres também a conseguir se libertar, vamos dizer assim, de tanto subjugo da gente mesmo e dos outros, para poder viver mais feliz, mais tranquila, né? Uma carga menos pesada, porque eu acho que a gente, como mulher, carrega muitas cargas. Se a gente puder, Muitas, né? Se a gente muitas. puder fazer uma coisa mais leve. Eu acabei de fazer uma live, toda segunda-feira eu faço às 6 horas da tarde, e eu entrevistei agora, tá lá no meu canal, depois se vocês quiserem assistir no YouTube. Eu entrevistei a Janete Vaz e a Luciana Francisco, são duas donas de laboratórios que estão numa fase complicadíssima, essa coisa de laboratório, né? E a live foi tão leve, eu estava aqui até respondendo os parabéns e tal. Ela falou: ai, gente, mas é tão gostoso. Eu falo: quem tem amiga tem tudo. Então tem essa coisa também da gente poder levar a vida com mais leveza, mesmo quando você está enfrentando desafios tão difíceis, tão pesados, né? A minha área é uma área de business, não só finanças, mas business em geral. Eu ajudo as empresas a melhorarem a sua gestão, melhorarem seus resultados, melhorarem os seus negócios. Então, é sempre um pepino. Não tem ninguém que vai procurar um consultor que diga: ah, tá tudo bem, tá tudo lindo. Tem sempre um problema. Ou tem uma dor porque está querendo crescer e tem a dor do crescimento, ou está diminuindo, ou está perdendo dinheiro, ou não sabe como sair de uma situação. Então, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com todas essas coisas difíceis e pesadas sem se apavorar. E a idade ajuda bastante, mas também a segurança de que a gente faz o nosso melhor. Então, eu acho que eu dou conta de fazer tantas coisas porque eu faço o meu melhor. E se eu errei, é porque era o melhor que eu sabia fazer naquele momento. Então, vamos ver o que eu vou fazer para aprender, para poder fazer melhor da próxima vez, né? Então, Mas, por exemplo, quando você chega nessas empresas, eu estava lendo que a mulher, em relação ao homem, em cargos altos de liderança, são pouquíssimas mulheres são que assumem esse pouquíssimos. cargo. Quando São. você chega numa empresa, a maioria deve ser homem, né, que te recebe. Como é que é para eles entenderem, né? Para, assim, falar com propriedade numa equipe de, sei lá, são 10 pessoas, sendo que 9 são homens e só tem uma mulher, como é que você encara isso? Olha, eu nasci numa família que quase só tem homem. Eu só tenho irmãos, primos, tios. Tem muito homem e pouquíssima mulher. Eu fui estudar uma coisa que também só tinham homens, quase. Trabalhei esse mundo digital, o início da minha vida de programadora, de analista de sistemas. Eu fui para o mundo digital desde muito cedo. Também só tinham homens. Então, eu meio que não percebia isso. Isso para mim era uma coisa meio que, sabe quando o mundo é como ele é? Então eu nunca me senti intimidada. E o fato de eu ser a única mulher na sala, eu não percebia até muito tempo depois. Então eu achava normal, era assim: eu escolhi uma profissão que tem muito homem, ok. Então não era uma coisa intimidante, eu nunca deixei me intimidar por ser a única mulher da sala, porque senão também eu já teria morrido, tá certo? Porque na minha geração, eu sempre era a única mulher da sala, continuo sendo. Então, no topo das empresas hoje, que é a turma com quem eu convivo, né? Presidentes, C-levels, né? CFOs, CEOs, todos os Cs, e também conselheiros, tem muito pouca mulher. São 4% de mulheres nos conselhos de administração. Se você juntar as donas das empresas, por exemplo, como a Luiza, que é dona do Magazine Luiza, vira 7%, porque tem as donas juntas. Então, é sempre muito pouca mulher. Eu acho muito chato isso da gente ter que dizer: porque eu fui a primeira a isso, a primeira aquilo. Eu estou torcendo muito para que logo, logo a gente saia
dessa conversa de que eu fui a primeira. Mas para mim não fazia muita diferença porque eu não prestava atenção. Talvez porque se a gente presta atenção, a gente meio que desiste. Então eu nunca desisti porque eu nunca prestei muita atenção. Quando eu virei sócia de consultoria, eu já tinha 35 para 36 anos de idade, eu fui sócia da Accenture com essa idade, eu fui a primeira sócia da América Latina. Aí eu comecei a me fazer uma pergunta: onde estão as mulheres, né? E quanto mais você sobe na carreira, mais você percebe o machismo que se diz hoje machismo estrutural. Porque até enquanto você não tem poder, todo mundo te acha, gracinha, que bom, tem uma menina na equipe, e é legal. Quando você começa a ter poder, a coisa começa a encrencar. Aí eles já não acham mais tão gracinha assim. Normalmente, quando a gente chega também num certo patamar, a gente também não é tão gracinha, né? Já é mais heavy metal. E aí as bombas começam a vir, ou seja, aí tem muita gente querendo te derrubar. Na minha visão, é uma questão de briga por poder. Porque, imagina, se você tem um cargo e tem metade da população brigando por esse cargo, é muito melhor do que ter 100% da população brigando por esse cargo. Então, em geral, contam pra gente uma história de que a gente não vai dar conta, de que a gente não pode, de que a gente não é capaz, para ter menos concorrência. Eu acho que é um plano de poder, né? E com isso, as mulheres em geral vão engolindo essa história. Eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Vai acreditando, né? Vai acreditando. E eu já estava velha para acreditar nisso. Eu já tinha vivido, eu comecei a trabalhar muito jovem. Então, com 35, 36 anos, quando eu me dei conta desse processo, eu já estava bem escolada, bem madura e bem forte. Então, isso de verdade nunca me abalou. Mas eu percebo que as novas gerações, como vocês, por exemplo, não tem que passar por tudo isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ir treinando as mulheres e os homens a verem com mais tranquilidade as mulheres nos espaços de poder. E as mulheres não têm espaço de poder, às vezes, nem dentro da própria casa, nem dentro da própria vida. Tem alguém mandando Isso nelas. É triste, né? Isso é bem triste. Né? Isso é bem triste. A mulher não consegue pegar a rédea da própria vida e falar, não, peraí, eu sou capaz de fazer isso. E às vezes não tem o marido do lado que apoia, que suporta, fala, vai, você consegue. Tem um cara que só te deprecia. Você acredita naquilo que está sendo dito a seu respeito. Né? Sabe qual é o pior? Não é quando te depreciam. É quando te elogiam dizendo que você não é capaz. Porque quando te depreciam, você percebe. Mas quando te elogiam, e essa coisa vem meio camuflada como cuidado. Eu vou cuidar de você. Eu não vou te deixar passar por isso. Porque você não precisa se submeter. Que é esse desempoderamento maquiado de que eu estou cuidando de você. Esse é o que mais me preocupa. Porque as mulheres entram nessa conversinha sem perceber que é uma conversinha que está indo... E acham até romântico, né? Exato. Ai, que fofo, ele cuida de mim. Exato. Ele quer que eu fique cuidando aqui da casa, porque ele não quer que eu passe pela encheção de saco. E aí, quando você vai perceber, já é tarde demais. Você já passou anos e anos no meio desse limbo e já está acreditando que realmente você não vai dar conta sozinha. Então, eu acho que alguém que briga com você e que te desafia e que diz você não pode... Eu tive um pai assim. Meu pai dizia, você não pode sair, você não pode usar essa roupa, você não pode namorar, você não... Quando você tem um poder que te desafia, você fala, agora estou desafiada, agora que eu vou fazer. Mas se o meu pai fosse do tipo, filhinha, e não tivesse me desafiado, talvez eu não tivesse ido para cima para ser o que eu fui. Não estou dizendo que foi gostoso, talvez seja bem mais gostoso ter um pai fofinho. Bem mais difícil ter um pai menos fofinho. Não, e você, então, você já nasceu forte, né? Porque você podia ficar, mas meu pai não sou capaz, sabe? Assim, você podia ter ido para um outro lado e tipo assim, não, eu fui criada para ser esposa.
E ok também, né? É. Se a mulher quer isso, tudo bem, mas não era o teu caso, né? O Não, seu pai te impulsionou. eu não queria exatamente por causa disso. Eu tive um pai e uma mãe interessantes, né? A minha mãe era muito submissa e jogava para mim dizendo, não seja assim nunca. E meu pai era muito mandão e eu olhei aquilo e falei, eu não quero ficar na mesma situação da minha mãe. Então, desde muito pequena, eu fui enfrentar isso. E o enfrentar isso meio que me preparou para uma vida de trabalho, para uma vida de um ambiente muito masculino. Não é só que o ambiente é masculino, o mundo em geral é competitivo. O mundo dos negócios, gênero à parte, mesmo que a gente tirar o gênero, já é difícil para muita gente, né? Você precisa ter uma resiliência, você precisa ter um estofo para poder aguentar pressão, pressão por resultados, pressão das coisas terem que sair certo, muita equipe, muita coisa para fazer. Quer dizer, é uma vida difícil de pressão. Se você não se coloca que você é capaz, aí fica impossível, né? E eu acho que a gente precisa também aprender muito a não se chicotear, a não se exigir ser perfeita, a não exigir que saia tudo sempre incrível. Ok, eu fiz o meu melhor. Errei. Da próxima vou consertar. Não é por isso que eu sou má pessoa. Não é por isso que eu não vou conseguir fazer de novo, né? E me diz uma coisa, eu vi que você em 2004, você fez uma pesquisa sobre comportamento feminino e eu fiquei muito curiosa sobre essa pesquisa. Eu não achei essa pesquisa, mas eu vi que você falava que as mulheres fogem do poder. E eu queria te perguntar, como que foi feita essa pesquisa? Como que você chegou a esse pensamento que a mulher realmente foge do poder? A gente não quer... Uhum. É isso que a gente está falando um pouco, né? É. Olha, eu como sócia da Accenture, cuidava Vocês conhecem a Accenture? É a maior empresa de Sim. consultoria do mundo. Hoje tem 400 mil funcionários no mundo. Na minha época eram 200 mil. E eu entro ali com 35 anos de idade, com um grande desafio, que era fazer os startups, as empresas de telecom do Brasil. Eu já entrei, vamos dizer assim, sênior, né? Eu entrei já para ir para a sociedade, com equipes muito grandes. Eu não entendia nada de telefonia, nada. Eu vim do mundo de bancos e de tecnologia. Mas eu falei, tá bom, o desafio é esse, eu vou aprender e vamos embora. Enfiava a cara no cliente, nas minhas equipes, eu cuidava de projetos de 1.000, 2.000 pessoas, eram coisas muito grandes. E eu ali trabalhava que nem uma camela 24 horas por dia, com filho pequeno, sem marido em casa, né? Complexo. E eu nunca prestava muita atenção na minha carreira, em mim mesma. Eu estava tão obcecada por fazer as coisas certo, para as empresas entrarem no ar na hora certa e dar tudo certo. Aí um dia, no ano 2000, a Accenture tem um hábito, pelo menos na época tinha, de que todos os sócios, uma vez por ano, recebem uma lista com os salários de todos os outros sócios do mundo inteiro. Então vem lá, nome por nome, total compensation do ano, quanto é que ganha do mundo inteiro. Eu já era 4 anos, já estava 4 anos lá, já tinha recebido essa lista 4 vezes, nunca tinha aberto ela. Aí um dia eu abri. E a hora que eu abri, eu tomei um susto, porque eu descobri que eu era o menor salário de todos os sócios do Brasil. 50 mais ou menos tinham. E eu era responsável por quase 50% do faturamento do Brasil inteiro. Ou seja, eu era disparada a pessoa de maior responsabilidade de projetos e era o menor salário. Neste dia, eu fiquei tão passada comigo mesma. Eu falei, como é que eu não cuido de mim? Por que eu estou cuidando de todo mundo e não estou cuidando de mim? Porque eu tinha uma fantasia de que as mulheres têm, em geral, que eu cuido dos outros e alguém está cuidando de mim. Mentira. A gente cuida da gente e a gente tem que cuidar dos outros também, porque ninguém cuida da gente. Eu sei que eu resolvi que eu ia fazer um furdúncio, liguei para o meu chefe, que era um espanhol, que estava na Inglaterra. Eu fiz realmente um fuzuê. E nesse momento aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. Eles não queriam que eu fosse embora de jeito nenhum, eu estava disposta a pedir a conta, eu realmente armei um barraco. E eles falaram, bom, me diz o que você precisa, o que você quer para ficar.
E com isso, além de fazer todo o trabalho que eu fazia, eu fui escolhida para compor um board, um conselho da firma mundial da Accenture para discutir os temas de diversidade. Porque eles achavam que isso era uma coisa que ia me deixar feliz. Eu tinha contato direto com o presidente mundial, mas outras 6 sócias do mundo inteiro. E eu comecei a ficar muito próxima deste tema de maneira mais estrutural. Eu comecei a aprender o porquê que as mulheres ganham menos, porquê que as mulheres... todas as coisas que a gente sabe hoje, e eu estou te falando do ano de 1999 para 2000, que a gente não sabia muita coisa disso ainda formalmente. E eu comecei a estudar, comecei a ler todas as pesquisas, tudo que aparecia, e eu resolvi também eu fazer uma pesquisa minha mesma. Eu entrevistei umas 600 mulheres, todo mundo que passava na minha frente eu entrevistava. Eu tinha 3, 4 perguntas bem simples. Por que você não luta para subir na tua carreira? Por que você não quer ser diretora, ou ser vice-presidente, ou ser presidente? O que acontece? O que vai acontecer com você no fim da sua vida? Ou seja, como é que você vai viver? Quem é que vai pagar suas contas? Então, eu fazia assim meia dúzia de perguntas e fui anotando, e eu enchi vários cadernos com essas pesquisas. Então, essa pesquisa era uma pesquisa minha, interna, com as pessoas que eu conhecia. Eu brinco que eu entrevistei da Hillary Clinton, que é verdade, eu encontrei ela uma vez, entrevistei ela, a minha funcionária de casa. E tinha um padrão, as mulheres me respondiam coisas, não importa se eram mais inteligentes, mais estudadas, menos estudadas, mais ricas, mais pobres, tinha um padrão nessas respostas. Eu falei, olha que interessante, não é um padrão de classe social, não é um padrão de financeiro, não é um padrão de educação, tem um padrão cultural. E esse padrão cultural é que me fez ir estudando cada vez mais isso e tentando entender como é que a gente muda padrões culturais. Eu fui fazer depois um pós-doutorado com um grande homem, que ainda vivo, de 90 e poucos anos, chamado Humberto Maturana, que estuda o ser humano na sua condição biológica e cultural. Esse homem abriu muito a minha mente e o meu olhar. Eu fiz 3 anos desse pós-doc para entender o que é viver numa cultura e o que a cultura faz com a gente. Então, foi muito interessante, porque eu vim de área de exatas, eu nunca tinha parado para estudar as coisas de humanas, né? E eu resolvi, então, eu fui convidada para fazer um TED Talk. E nesse TED, o meu primeiro TED, eu conto dessa experiência. E dessa experiência surgiu, então, o convite para escrever o livro, que é esse livro, Ganhar Mais, Gastar Menos, Investir Melhor, porque todas essas conversas, todas essas entrevistas, terminava sempre com uma frase no final, eu não vou me meter a besta de querer um cargo maior, porque eu posso perder o emprego e eu não tenho dinheiro guardado. Eu não vou lutar para subir porque eu não sei se eu sou capaz e eu não tenho dinheiro guardado. Eu não vou... Então, sempre acabava com a frase, eu não tenho dinheiro guardado. Eu falei, se a gente quiser fazer alguma modificação, as mulheres precisam começar a guardar dinheiro. Então, eu comecei a dedicar minha vida para que as mulheres pudessem guardar dinheiro. E guardar dinheiro é uma lógica entre ganhar mais do que aquilo que você gasta e saber investir diferença. Então, o livro, ele é um livro que saiu dessa minha pesquisa, disso tudo que eu fui perguntando, que eu entrevistei de longe mais de 1000 mulheres. Eu mesma, não foi outra pessoa, durante muitos anos, que loucura! Normalmente as pessoas contratam equipes, né? Não foi rapidinho, eu levei muitos anos fazendo isso. E meu filho, que era pequeno até na época, ele falava, mami, um dia você tem que escrever um livro. Eu falei, você tá louco, imagina, isso aqui é curiosidade minha. E no fundo virou um livro mesmo, virou um livro que é um sucesso. Tem assim... Eu vou ler esse livro, gente. Vendeu muita cópia para uma pessoa que não é conhecida, que não é escritora, porque fala de histórias reais, do que acontece com as mulheres, do porquê que elas não têm dinheiro guardado, por que elas ganham menos, por que elas gastam mais e por que elas não sabem nada sobre o investimento. Então, foi a partir daí, dessa curiosidade de entender por que as mulheres não lutavam para ter um cargo maior,
só contando também, um ano depois o meu salário estava equiparado e eu ganhava mais do que todos os outros sócios. E foi interessante porque sabe o que o meu chefe me disse? Quando eu fui dizer para ele que eu ia embora porque aquilo era um horror, ele falava assim, a gente não sabia que isso era importante para você. Olha o nível da loucura. E ele não estava de sacanagem. Ele realmente achava que eu trabalhava com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto tesão em cima dos projetos e do que eu estava fazendo, que dinheiro não seria uma coisa importante. Eu falei, bom, você acha que eu estou trabalhando para exatamente... Quem é que paga minhas contas? Então ele falou, você não vai embora, você diz o que você quer e a gente vai consertar isso. E realmente consertou. Então, uma mensagem que fica é, se você quer ganhar um anel de aniversário, peça o anel, porque se você não falar nada, você vai acabar ganhando um liquidificador. Não, a gente tem muito isso, né? Ainda mais eu tô casada há um ano e eu vejo que eu tenho que deixar explícito o que eu quero, senão não acontece. Exatamente. É exatamente isso. No trabalho é a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. Então foi assim, essa pesquisa tem a ver com isso. Depois eu fiz muitas outras. Eu fiz uma pesquisa, depois da Accenture, eu fui vice-presidente estatutária do Grupo Itaú. Depois eu fui sócia da Bain Company, que é uma grande multinacional, consultoria de estratégia. E quando eu estava na Bain, eu fiz uma pesquisa formal, aí já era 2010, 2011, que pegou o Brasil inteiro, com mais de 100 mil respostas, sobre a situação das mulheres dentro do mercado de trabalho. Aliás, se vocês pesquisarem, se vocês fizerem um Google dessa pesquisa de gênero da Bain, é interessante que muita gente vem falar comigo, ai, você devia ler aquela pesquisa. Eu digo, não, fui eu que fiz essa pesquisa. Porque ela sai com o logo da Bain, é uma das pesquisas mais completas sobre a desequidade no mundo de trabalho e fui eu que fiz lá. Então, depois eu fiz várias outras. Hoje eu estou no Mulheres do Brasil, a gente pesquisa muito isso, mas o início foi essa coisa que eu fiz mesmo como curiosidade minha, que eu ia acumulando esse entender do raciocínio feminino, que dizia... Eu não estava pesquisando coisa de finanças, viu? Eu estava pesquisando uma coisa de subida ao poder. E as mulheres acham que não vão subir ao poder porque não vão dar conta. E se elas não derem conta, elas não têm dinheiro guardado para bancar isso de que descobertas vão ser demitidas. Então é melhor eu ficar onde eu estou. E me diz uma coisa. Além da nossa... E a gente acredita que é até a nossa natureza, né? Tipo, não vou deixar minha casa aqui como se não fosse uma parceria, né? Sua com a pessoa que está com você, enfim. O que eu queria saber, o nome do livro é Ganhar Mais, Gastar Menos, Investir Melhor. Eu vou mostrar. Deixa eu pegar uma cópia. As mulheres aqui na live estão todas querendo ler, todas querendo perguntar do livro. Esse livro saiu em 2006 e agora este ano está saindo um novo, que se chama Como Não Falir Seu Casamento. É um livro que está saindo pela Companhia das Letras, que tem a ver com um podcast que eu fiz para o Mamilos. Eu não sei se vocês conhecem. Eu adoro Mamilos. Então, tem lá um episódio do Mamilos que é Como Não Falir Seu Casamento. Aí a Companhia das Letras ouviu esse episódio e me encomendou um livro que é sobre finanças para casal. E está saindo este ano o segundo livro. O que eu queria te perguntar, Denise, é sobre as mulheres empreendedoras, que daí passou um tempo da tua vida, eu não sei mais ou menos quantos anos depois que você saiu da Accenture e foi fazendo essas pesquisas, você começou a se envolver com as mulheres empreendedoras. Você começou a ter vários projetos sobre isso, eu queria que você contasse um pouquinho mais. Porque é assim, olha... Eu fui empreendedora. Aos 27 anos de idade, eu criei uma empresa. Eu saí do mercado... Eu trabalhava para a IBM na época. Eu saí de lá e montei uma empresa e criei o primeiro home banking, que hoje a gente chama de internet banking, que é a maneira de você acessar o banco para pagar conta, tudo. Não existia isso. Não existia nenhum software disso e ninguém achava que isso um dia ia ser usado. Então, eu saí, gastei todas as minhas economias criando esse software. Quando ele estava pronto, ninguém queria usar.
Eu tive que doar para o primeiro banco, ele começou a usar como uma doação e a partir daí é que ele virou um sucesso e eu vendi para 40 bancos e tal. No meio de tudo isso, eu de 27 vendi essa empresa quando eu tinha 34. Tive meus filhos com 30, tive gêmeos. Então, imagina o que é não ter sócio, ter uma empresa com 40 bancos clientes. No Brasil, naquela época, existiam 40 bancos. Aí eu tive os meninos. Aí, quando os meninos tinham 2 anos, o casamento não segurou a onda, eu me divorciei. Eu tinha 150 funcionários, 40 bancos clientes, 2 filhos gêmeos. E a minha vida Meu era pai realmente um do inferno. céu. E um pouco antes de eu ter os meninos, eu tinha 28 para 29, eu não sabia nada sobre gestão, porque eu tinha feito área muito técnica. Eu resolvi fazer um MBA. E eu aprendi a gerir uma empresa durante o MBA. Então, eu tive essa experiência de empreendedora. Quando eu faço esse livro sobre o ganhar mais, que tem uma parte bem importante, que é assim, se você não ganha, não adianta querer não gastar e querer investir, porque não tem dinheiro para ganhar, né? Então, eu me foquei muito em como é que as mulheres ganham mais. E aí tem dois grupos de mulheres que trabalham. Tem aquelas que trabalham como funcionárias, e aí você precisa ajudar e conversar e discutir como é que você faz para subir na carreira, melhorar a tua condição lá dentro para poder ganhar mais, que normalmente vem carregado de você ter mais poder, de você ter mais responsabilidade. Então, se aumenta a responsabilidade, aumenta o que você ganha. Se você não quiser aumentar a responsabilidade, você não vai aumentar o que você ganha. Ou aumenta o resultado que você traz para a empresa, aumenta o que você ganha. Quando eu descobri que eu ganhava menos do que todo mundo, por que você acha que eles me pagaram mais do que todo mundo? Não é porque eu tinha olho azul, é porque eu dava um resultado fenomenal. E eles não queriam perder esse resultado fenomenal. Muito bem. Isso é para quem é funcionária. Tem uma porção de coisas a serem faladas. Mas também tem as que empreendem, que têm os seus negócios. E as que têm os seus negócios sofrem um perrengue grande, porque empreender sendo mulher, por incrível que pareça, tem bastante diferença entre empreender para as mulheres e para os homens. Porque tem essa carga cultural que diz para a gente, por exemplo, começa pelo tema vender. Se você não vende, você tem um pequeno negócio e você não vende, ninguém vai vender por você. Não adianta você tentar terceirizar a venda, porque você só vai conseguir contratar gente ruim, pagando pouco. Sim. Se a pessoa é ruim, ela não vai vender. Se você não vender, a tua empresa morre. Só que ensinaram a gente que vender é feio, que vender é gente desonesta, que vender não é para boa moça. Então, não, e eu vou te falar, Denise, eu mesma, eu tenho um bloqueio na hora de negociar. Bloqueio, eu falo pro meu marido, ele é vendedor, assim, ele negocia, ele vai... Eu falo, gente, eu queria ter 10% da sua cara de pau. Eu morro de vergonha, pedir um desconto. É eu isso. fico roxa, eu não sei, eu fico morrendo de vergonha. É isso, mas é bem isso. As mulheres têm essa característica de não saber negociar, de não saber vender, de não querer falar de dinheiro. Tem várias aqui, inclusive, tem várias aqui nessa live, inclusive, que precisam ouvir isso. Então, pode falar, Denise. Que não sabem cuidar de equipe. Olha que coisa. A gente acha que mulher sabe lidar com a equipe. Mulher é muito ruim para lidar com a equipe, porque é muito manzona, não consegue demitir, não consegue dar um feedback mais duro, não consegue contratar gente olhando para a pessoa, às vezes olha outras coisas que não são as características. Então, mulher é muito ruim em muitas coisas do negócio. Pensando nisso, eu falei, bom, ou a gente ajuda as mulheres a serem melhores empreendedoras, ou esse ganhar mais não vai rolar. Então, eu comecei isso como quase uma brincadeira na mesa de jantar da minha casa. Convidei 10 amigas que precisavam melhorar as suas vidas e eu montei um programa. E esse programa está na 11ª edição, eu faço na USP, um por semestre, dura um semestre. São 8 dias inteiros divididos no semestre, mais todas as mentorias, onde eu faço um mini MBA naquilo que é focado, naquilo que é necessário para você ter um empreendimento que dê conta. Então, tem umas que não sabem
Ah, acabei de sair, pedir as contas, eu não sei o que eu vou montar. Ah, eu já tenho uma empresa há tanto tempo, mas ela não dá dinheiro. Ah, ela me dá muito pouco. E o que eu percebo é que as mulheres não têm o básico da informação para você realmente gerir um negócio. Se você não tem o básico, você não vai fazer dinheiro. Assistam a live que eu fiz hoje com a Janete, é muito interessante. A Janete tem o Sabin, que é realmente um sucesso laboratório, cresceu muito nos últimos anos. E eu fiz essa pergunta para ela, falei, quando é que o Sabin começou a crescer? Ela falou, começou a crescer quando eu percebi que eu era só médica, eu sabia muito de medicina, mas eu não sabia nada de gestão. E aí eu fui estudar, e eu fui chamar consultores, eu fui chamar ajuda, e hoje ela tem realmente uma potência. Então, eu acho que este curso ajuda na parte ganhar das mulheres que empreendem, que às vezes tem um negócio tão pequenininho que não tem muita gente para poder ajudar, você não tem dinheiro para poder pagar consultores. Uma consultoria custa muito caro. Então, eu resolvi fazer isso quase pro bono, é muito baratinho, eu não faço isso para ganhar dinheiro, não é daí que vem o meu dinheiro, mas também tem que pagar, porque se não pagar não dá valor. A Tem que minha mãe fazer. ali precisa. Então, foi Ah, aí que eu resolvi cuidar das empreendedoras. Então, eu já estou na 11ª turma. Em cada turma, normalmente, entram 25 a 30 mulheres. E este ano, pela primeira vez, a turma de março ia começar no dia 16 de março, que foi o início da pandemia. E eu nunca tinha feito sim. nada remoto, né? Online, não presencial. E a gente começou essa turma online, foi a primeira experiência, bem interessante. Mas forma uma turma, as mulheres se ajudam, tem muito conteúdo, mas também tem muita discussão sobre o que é ser mulher, o que nos atrapalha, tem muita mentoria, é bem interessante. Eu percebo que aqui também, eu moro agora em Chapecó, né? Apesar de ser carioca, eu moro em Chapecó. E aqui eu percebo que as mulheres não, até no Rio também um pouco, as mulheres às vezes não conseguem se enxergar. Então, por exemplo, se eu sei costurar, eu vou fazendo umas bolsinhas, vou vendendo para amigo, para não sei o quê. Mas se você fala para essa mulher, olha, você é uma empreendedora, você tem um negócio. Ela fala, não, não, eu, empreendedora, não, eu só faço isso aqui, rapaz. É básico, Exato. sabe? Eu vejo que muitas vezes a mulher não consegue se enxergar o potencial dela. Tem mulheres que eu já conheci, que estudaram muito, que fazem, que acontecem, e na hora de cobrar um valor, na hora de vender o seu negócio, fala, ah, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei, eu sou uma delas, inclusive. Ah, eu não sei se eu tenho capacidade, mas eu vou cobrar tão caro assim. Aí, né, para e fala, mas Não, como é que, tanto que isso. você estudou, né? Tem o básico, que é assim, vender, fazer preço, fazer a conta de... Como é que você faz preço? Como é que você vende aquilo? Como é que você dá valor àquilo? Comunicação. Se eu puder listar aqui, para mim, os 4 tópicos mais graves. Não saber vender, não saber fazer preço, não saber fazer conta de quanto é que está sobrando e quanto é que devia sobrar, que é o que eu chamo de gestão, e cuidar de funcionários. São coisas que as mulheres fazem muito mal, muito mal. Além da comunicação. A comunicação é péssima. Não sabe, fala o que não precisa, fala o que não deve, é muito prolixa. Isso tudo está dentro dessa Mulher. coisa do vender. Ou então Não, e começa esse aquela coisa, sabe negócio. aquela coisa caipira? Que chega assim, ai, vai desculpando, né? Vai desculpando o quê? Entendeu? Então, É. precisa aprender coisas básicas se você não souber vender, fazer preço, cobrar e se comunicar, realmente não dá para ganhar Não, e dinheiro assim, empreendendo. não ter vergonha. Eu vejo meu marido vendendo, ele bota o preço lá no alto. Eu falo, Guto do céu, que vergonha, como é que você tem coragem de cobrar isso? Ele falou, ué, amor, o cara vai jogar lá embaixo, eu preciso negociar, eu preciso pensar. E eu fico assim, eu Exatamente. morro de vergonha de fazer É, isso. E ele vai, assim, na cara dura mesmo, ele e todos os outros, né? Então todos é os outros. interessante e tem coisas assim muito básicas que as mulheres não sabem. Por exemplo, eu quando era gestora e recebia todos os funcionários que queriam pedir aumento. Os meninos chegam contando tudo que eles são de bom, de que eles fizeram, o produto, o resultado e tal.
As meninas chegam dizendo, sabe, porque eu preciso, porque eu vou ajudar minha mãe. Pô, mas ninguém vai te dar um aumento porque você precisa. Precisar por precisar, tem gente que precisa mais do que você, entendeu? Então, essa base, a gente precisava fazer, fora as profissões, que aí são hors concours para não saber nada disso mesmo. Arquitetos. Os engenheiros são ótimos, os arquitetos são péssimos. Psicólogos. Jornalistas. Quem faz coisas mais artesanais. Aí realmente é um desastre. Parece que na faculdade treina a cabeça para dizer não vai saber ganhar dinheiro. E aí você destrói toda uma comunidade de gente que destrói as profissões. Os arquitetos, por exemplo, não sabem cobrar, cobram menos. Daqui a pouco está todo mundo trabalhando de graça e ninguém sabe por que a profissão foi destruída. Bom, se destruiu porque vocês se destruíram. Então, é essa conversa. Sim. A coisa mais gostosa desses cursos é o grupo. Porque aí você começa a olhar, você fala, mas isso não sou eu. Isso aqui é a cultura. Porque, olha, a outra. Uma mora em Santa Catarina, a outra mora em Fortaleza, a outra mora no Rio, a outra mora em São Paulo. E todo mundo aprendeu tudo a mesma coisa, nem foram na mesma escola. Isso é cultura. E você só desfaz isso com muita amorosidade, com muita conversa amorosa e com muita informação. É a mulher saber o lugar dela, né, também. Porque você falou que você vê muita diferença entre o homem empreendedor e a mulher empreendedora. Muita. Mas isso vem da cultura, vem do que a gente é, né? Não, e desde pequeno, você falou que o homem, né, fica se valorizando. Mas desde pequeno, quando o garotinho lá fica com uma menina, ele já sai falando pra todo mundo. A mulher não. A mulher é recatada, faz, mas não conta pra ninguém, não faz isso, não faz aquilo. Porque a gente quer ser amada, a gente não quer ter sucesso. Então, tudo a gente quer ser aceita, né? Então, a gente aceita muitas vezes migalhas para ser aceita naquele lugar, naquele... Enfim, então, se você faz as coisas para ser amada, o que você vai receber de volta é que as pessoas vão gostar de você. Se você faz as coisas para ter sucesso, talvez nem sempre você vai ser amado. E deveria ser tudo bem, você não precisa ser amada por todo mundo o tempo inteiro, porque senão realmente quem vai se desamar é você de você mesmo, né? Então eu costumo brincar, eu digo, os meninos são os estagiários que se acham presidentes, as meninas são as presidentes que se acham estagiárias, aí fica difícil, né? Não, e também tem vários pontos que foram citados aqui nos comentários. O primeiro, por exemplo, quando uma mulher é promovida, já botam ela como se ela fosse um objeto sexual do dono da empresa, do não sei o quê. Você foi promovida porque você está transando com não sei quem. Ou, por exemplo, a questão da inveja. Eu conversei com uma amiga minha, que ela é gerente da Souza Cruz, da área de logística. E ela me contou uma coisa super interessante, que as mulheres da fábrica falavam assim, a gente prefere trabalhar com homem. A gente não quer ter uma gerente mulher. Aí ela falou, gente, mas se vocês não querem ter gerente mulher, vocês nunca vão subir para ser essa gerente. Então, mas assim, por quê? Porque nos ensinaram que as outras mulheres são concorrência. Concorrência em quê? Exatamente. Eu tenho um bom marido, né? E este bom marido, eu não quero que ninguém concorra por ele. Então, quem são as minhas concorrentes? São as outras mulheres. E a gente meio que grudou nisso. E agora está sendo muito revisitado, né? Tem muito grupo de mulher. Olha, nós estamos aqui num grupo com muita gente. E as mulheres estão começando a entender que mulher ajuda mulher sim. Como diz a Luísa Trajano, minha amiga, ela fala, mulher ajuda mulher sim. Não repita isso nunca mais. Porque as mulheres são muito legais e muito amigas. E muito supporters das outras. Isso que a gente quer ferrar a outra foi incutido na gente de uma maneira cultural. Isso não é normal da gente. O normal é a gente se apoiar. Então, eu acho que as mulheres estão percebendo. Eu tenho grupos de amigas, eu tenho muitas amigas, mas muitas. E muitos grupos diferentes. As jovens, as que fazem o curso de empreendedorismo, as mais velhinhas, as conselheiras, as executivas. Tem amiga para tudo quanto é lado. O que é ótimo, né? Que você transita em vários universos e já pega uma... Maravilhosas todas.
Não tem uma coisa que eu precise, que eu não levante a mão, que eu não bote num grupo de WhatsApp de aonde eu vou comprar café tal tipo, até eu preciso achar um contato num conselheiro da empresa tal. Todo mundo te ajuda. Todo mundo te ajuda. Em 5 minutos está tudo resolvido. Então, eu acho que a gente está aprendendo agora a abrir o olho e entender o que é essa vida de sororidade, aonde a vida fica muito mais leve, sabe? As mulheres sempre foram supporters uma das outras, né? Mesmo na época das mulheres que não trabalhavam, ou que ficava todo mundo em casa, uma cuidava dos filhos para a outra cuidar da casa, quer dizer, tem esse suporte, mas foram incutindo isso de que a gente não ajuda outra mulher. Eu acho que essa conversa tem que ser banida do nosso vocabulário, sabe? Não, e ficar alimentando uma inveja que às vezes nem existe. Ai, mas eu não fiz isso porque ela ficou com inveja. Não, você já parou para olhar para você? Será que você não fez uma cagada? É. Sabe? Então, assim, é sempre delegar a culpa para uma outra mulher. Isso eu já vi muitas vezes acontecer. Ai, Mas mas eu não cresço esse é porque um minha plano de chefe não sei o poder. quê. Olha, não se deixe enganar. Isto é um plano de poder. Quem tem poder, já ouviram falar no dividir para governar? Se as mulheres se unem, a gente fica perigosa contra o status quo. Então, a Isso eu também ideia é acho. desunir Sempre a achei. gente. E isso a gente já percebeu, entendeu? Por exemplo, não te Não, e a gente conheço, tem muita não sei força, né? nada de você. Você me mandou um WhatsApp, você falou, você vem fazer uma live comigo? A minha vida é Não, um inferno, você mas não faz calma. ideia do que é a minha agenda. Mas você Vou, foi um anjo nessa terra. Porque assim, a maioria das mulheres que eu chamei é sempre, fala com não sei quem, fala com a minha assessora, não sei o que, é cheio de 9 horas. Com você, eu peguei teu WhatsApp, você me responde na mesma hora. Eu fiquei. é, Aí eu falei, gente, o currículo dessa mulher, olha como ela é acessível. Não é possível que ela seja tudo isso mesmo. Por isso que você falou aí que tem um monte de amiga, todo mundo assim, eu quero ser sua amiga, quero ser sua amiga, porque realmente encontrar uma pessoa que tem essa cabeça, que entenda que mulher ajuda mulher mesmo e que todo mundo precisa de ajuda. Normalmente, o que eu sofro hoje, provavelmente você já sofreu em algum momento da sua vida. com E se a certeza. gente conseguir olhar para outra que está começando e poder, né, estender a mão e falar, não, vem cá que a gente tem um caminho para você seguir, né? E aí vai todo mundo crescendo, né? A gente precisa de role model, a gente precisa olhar a outra e dizer, ela conseguiu. Durante muitos anos na minha vida, eu sofri muito com uma frase que era assim, mas você não conta, você é ponto fora da curva. Eu ficava muito brava, porque eu dizia, eu não tenho nada de ponto fora da curva, amore. A minha vida foi, se tem uma coisa que eu não sou, é ponto fora da curva. É só relação, entendeu? Então, graças a Deus que hoje as pessoas olham e não acham mais que é ponto fora da curva, porque a gente começa a olhar outras e outras e outras. As mulheres estávamos todas escondidas. É igual eu lá trabalhando que nem uma camela sem olhar quanto eu ganhava. A gente precisa Não, e sair é da muito caixa, louco, né? Denise, quando você chega lá, quando um homem e uma mulher chegam lá, o homem, nossa, ele ralou muito, né? Cara, tem que ver, o cara trabalha muito. A mulher é sempre alguma coisa que ela fez. Ou ela É, deu para não sei quem, ou ela fez não sei o que lá. Não, ela ralou muito também, estudou muito também para é. chegar até aí. Então, Não é. o que eu faço hoje de contar a minha história e de chamar outra, por exemplo, eu tenho uma live toda segunda e toda segunda às 6 da tarde são mulheres do Brasil, C-Level, quem já está no topo. Todas as sextas, às 4 da tarde, no meu canal, eu chamo de DD Talks. Eu trago gente que eu acho muito interessante para falar. Para quê? Como diz a Joyce Pascovitch, uma querida, ela diz, eu faço as lives para mim, porque sou eu que vou aprendendo, vou ouvindo os outros e vou aprendendo. Eu também faço as lives para mim. Mas eu também faço porque eu quero dar visibilidade para quem é invisível. Eu normalmente não chamo as pessoas mais... Por exemplo, chamar a Luísa Trajano para uma live é bater em bêbado, tá certo? Ela me falou que ela fez desde o início da pandemia 273 lives até agora. É uma loucura, né? Então, não precisa, tá certo? Ela já tem muita visibilidade, mas tem tanta mulher legal fazendo tanta coisa brilhante que estão absolutamente escondidas porque estão enfiadas a cara numa... E se a gente não dá visibilidade, a gente não dá esse modelo. E aí as meninas vão olhar quais modelos?
Não tem. Então, eu acho que a gente tem que realmente chamar a mulherada, dar espaço, dar visibilidade. Todas as vezes que alguém... Se eu tiver agenda, eu vou. Então, eu virei quase palestrante profissional, entendeu? Eu tenho um monte de coisa para Já fazer, tá mas o que eu expert faço já. na vida é fazer palestra, é dar curso. Aí, então agora é em Brasília, vamos, se eu tiver agenda, eu vou. Agora é em Ribeirão Preto, vamos, se eu tiver agenda, eu vou. É isso que eu faço hoje da vida, além de participar dos conselhos e cuidar das ONGs, etc. Porque eu criei uma vida para mim de estabilidade financeira, e hoje, com 60 anos, eu posso fazer isso. Se eu não tivesse feito a minha vida de estabilidade financeira, eu não poderia. Então, eu acho que é isso que vale a pena todo mundo olhar. Quer dizer, eu vou fazer uma vida bacana, enquanto eu construo, eu também vou construindo o meu suporte financeiro, porque uma hora eu vou poder fazer as coisas só legais. Que trabalhar não é só legal, né? Trabalhar é um perrengue. Então, se chegar uma hora, não é? Aí você pode falar, não, agora eu ganho dinheiro, claro, eu não faço, não é que eu faço as coisas só pro bono, mas Sim. eu hoje escolho os projetos que eu quero estar. Eu tenho visto muito, inclusive é esse o objetivo da minha página. Primeiro, trazer mulheres referências para inspirar outras mulheres, para as mulheres que estão aqui, por exemplo, olhar para você e falar, caramba, eu posso, sabe? Assim, porque não existe uma mulher fora da curva, é uma mulher que se empenhou muito, se dedicou muito para Não, aquilo. e E muita também, em relação, e contrapartida, muito tombo, muita noite mal dormida, né? Imagina, com gêmeos, Não, noite então, mal nem dormida imagino. não. Noite mal dormida não. Eu durmo loucamente bem. Ah, Meu marido então é que igual a diz mim, eu que... também, deito e durmo. Ele fala que a hora que eu fecho a porta do quarto, eu já estou dormindo, antes de deitar na cama, entendeu? Eu durmo muito Eu bem. sou desse time também. É o As sono pessoas dos ficam falando assim, justos. depois que você tiver filho, vai mudar. E eu fico assim, ai, sai pra lá, não vai mudar nada. Eu vou continuar Não, muda dormindo bem sim. nada, muda nada. Eu durmo super bem e as crianças dormem bem também. Então, eu durmo super Ai, bem. amém. Eu brinco com meu marido porque ele dorme mal. E eu digo, eu sou o sono dos justos. Eu não tenho nada a dever, então eu deito e durmo. Não, eu sei que tem gente que não dorme bem, mas eu durmo bem. E isso ajuda muito a gente ter uma cabeça limpa e livre no dia seguinte. Então, quem não dorme bem, ó, meditação, banho quente, umas coisas, porque a cabeça precisa limpar A para pessoa você precisa ter. respirar. Você Muita precisa informação. precisa estar bem no dia seguinte, senão é muito complicado. Eu trabalhei muito fora do Brasil. Eu fazia, na minha época de executiva, uma viagem internacional pelo menos por semana. Então, quer dizer, 2 dias na semana eu dormia uma noite inteira, ou Europa ou os Estados Unidos, sentada num avião. Se eu não dormisse bem, minha saúde tinha ido para o brejo. Então, eu aprendi, eu durmo muito bem. Mas eu tenho lá o meu site, denisedamiani.com. Isso, fala sobre você, Eu ia fazer várias perguntas que não deu tempo. Eu queria que depois vocês entrassem lá para olhar essas mulheres bacanas, que estão todas gravadas e colocadas no site, porque tem muita gente fazendo coisa muito legal e que não necessariamente é pop, que está em tudo quanto é lugar. Então, o site Fala o site. denisedamiani.com, www.denisedamiani.com, meu nome.com. E lá tem informações sobre os projetos, sobre Mulheres do Brasil. Eu vi que você queria fazer uma pergunta sobre o Dona de Mim, o Safira. Eu criei um fundo para investimento só para mulheres, incrível, que além de você botar o dinheiro e ter uma boa rentabilidade, tem uma aula gratuita por mês, 3, 4 horas de educação financeira para você ir aprendendo mais sobre investimentos. Nós criamos um fundo agora chamado Dona de Mim, que é para microcrédito, para as mulheres muito, muito pobres, que não têm dinheiro, não conseguem sair dessa pandemia. Sem juros, a gente dá R$3.000, sem juros, onde elas têm 9 meses para começar a pagar, depois pagam em 15 meses. Então, essas são para as mais simples. Eu faço muito conteúdo gratuito, blog, essas entrevistas, as consultas. Tenho o Transformação Empreendedora, que é esse curso. Tem um curso chamado Inteligência Financeira, é um curso mais breve, é um curso de 4 horas, que eu faço algumas turmas no ano, para ensinar um pouco sobre finanças para mulheres. Então, eu me dedico muito a Gente, espalhar mulher maravilhosa, não é não?
Assim, meu Deus do céu, você é um achado. Eu tenho um monte assim, ó. Eu tenho umas 200 amigas na mesma parada. É que vocês estão nos grupos que não são os nossos, mas vai aprendendo, você vai ver quanta gente bacana tem aí. Estamos aprendendo. E eu tenho tempo hoje. Hoje eu não tinha. Há 10 anos atrás a minha vida era essa aí, dormir 2 dias no avião. Mas hoje eu tenho tempo e eu tenho muita energia. Eu sou uma pessoa que, se eu não faço coisas, eu vou deixar todo mundo maluco. Então, eu faço coisas. Eu escrevo. E quando não tenho mais nada para fazer, eu lavo roupa. Eu adoro lavar roupa. Eu cozinho. Então, eu tenho muita Denise, energia. desculpa te cortar, é que a gente tem 5 segundos só. Então,